Bom dia a todos. Então, essa semana já publicarei, né, hoje o bloco 11 e tendo base, né, referência essa matéria com os diversos gêneros textuais e fazendo uma referência ao currículo em ação que alguns alunos estão recebendo. Então, Tribuna da Informação, que é um jornal, nome de jornal, né, Catanduva, segunda-feira, 11 de outubro de 2019. Ano 4, edição do jornal número 46. Aí fala que jovem brasileiro imerso, quer dizer, mergulhado na realidade das fake news, das notícias falsas, né? Infelizmente, então elas são disseminadas, né? São propagadas através das redes sociais. Aquelas notícias que a gente não tem que acreditar, tá? Quando vê alguma coisa muito fora do comum, vê a fonte, de onde veio, vê a data, vê quem publicou, para a gente não cair na enganação. Então, aqui alguns fatos, né, que TV paga tem aumento de 15%, isso vai estar na página 6, né, ele fala que dá, do jornal. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas alerta sobre os perigos da poluição, página 7. O maior desfile da moda do mundo traz novas tendências, né, a matéria vai estar na página 3, que são as matérias e as páginas referentes a elas, onde estarão. Inteligência Artificial, na página número 5, um artigo que fala sobre isso. Como os algoritmos, né, os números, alguma ferramenta nova influencia as escolhas das pessoas na internet. As eleições para presidente ocorrem em todo o país, né, em 2 países latino-americanos, quer dizer que não é no Brasil, é fora do Brasil, então essa reportagem vai estar na página 9. Mais de 120 ofertas de emprego no caderno classificados. Classificados é uma parte do jornal que tem algo para vender, né? A pessoa vende, a pessoa aluga, a pessoa compra, enfim. Então, encontra nas redes sociais. Aí tem, né? Várias redes aqui. Aí, outra notícia, na verdade, jovem brasileiro imerso na realidade da fake news. Então, aqui só é um geral, tá? Aqui não está falando detalhadamente de alguma notícia, aqui só está falando de uma maneira geral do que tem nesse jornal, na Tribuna da Informação. Aí aqui tem uma outra notícia que é mais detalhada. Jovem brasileiro, né, mergulhado na realidade das fake news, das notícias falsas. Fake news fazem parte do dia a dia do jovem brasileiro nas mídias digitais. Por quê? Tem muita coisa, igual aquela notícia que o vírus, né, da Covid, ele vem pela picada do pernilongo. Tudo mentira, isso é uma fake news, então a gente não pode acreditar nisso, tá? Que os remédios caseiros curam também o vírus, não é isso não, tá? Que tomar sol, que o sol, quando tá muito quente, ela acaba eliminando o vírus também, é mentira, outra fake news, então a gente não pode acreditar em qualquer matéria que a gente lê assim de cara e já vai falar, nossa, vou compartilhar. Então tem que ter muito cuidado com isso. Então, essa notícia fala: João Gilberto, 15 anos, está hospitalizado, pois na última sexta-feira tentou suicídio, quer dizer, tentou se matar em sua casa, após ter recebido um vídeo fake, quer dizer, um vídeo falso, no qual estava sendo acusado de um crime. Olha que perigo. Se a pessoa não tem uma estrutura boa, né, se não tem um pai e mãe que conversa, acaba cometendo suicídio mesmo. O professor Leônidas, que ministra aulas de língua portuguesa na Escola Estadual Boa Esperança, onde João Gilberto é estudante, ele relata, então ele fala: muitas pessoas, ao fazerem uso das redes sociais, utilizam-se de perfis falsos, fica criando lá os fake, criando um mundo virtual, contrapondo, quer dizer, contrariando o mundo real. E ele completa ainda: distorcer imagens por meio de fotos, postar vídeos de ex-namorados, namoradas, atrapalhar o real sentido das comunicações e a veracidade, quer dizer, e a verdade das informações, obter lucros, apropriar-se da credibilidade das pessoas, prejudicar o próximo e pessoas públicas, entre outros, é um crime, né? Atrapalhar a vida dos outros, querer atrapalhar a vida conjugal de alguém, querer ganhar dinheiro em cima de notícias falsas, falar que aquelas informações são verdadeiras, sendo que não são, tudo isso, né? Querer prejudicar o próximo, então é crime.
As fake news já incorporadas ao cotidiano dos jovens brasileiros que fazem uso das mídias digitais possuem um grande poder de persuasão. Quer dizer, então elas possuem um grande poder de convencimento. Então a gente tem que prestar atenção, mensagem que vem pelo celular para ver se é verdadeiro ou não, então tomar bem cuidado com isso. Então as fakes espalham-se com muita rapidez devido ao apelo emocional e sensacionalista. Então a pessoa mexe assim com o faz essa elas criam essas notícias falsas mexendo com o psicológico. Aí o outro chora, fica com dó, fica penalizado, aí vamos ajudar, enfim, vai ver, é um fake que está assim, se dando bem nas custas dos outros. Há necessidade de checar a veracidade, tá, para ver se é verdade mesmo dessas notícias antes de compartilhar. Então, deixa eu ver a fonte. Joga no, mas como que eu faço? Joga lá no Google, tá? Vê a data certinho, de repente é uma notícia que já saiu há muito tempo que as pessoas veem, colocam de novo. Então, enfim, a gente não sabe, né, a intenção dessa pessoa, se é pura maldade, se é para fazer uma brincadeira sem graça. Então, tem que verificar, checar antes de compartilhar. Afinal, os fatos, as notícias, as imagens e seus compartilhamentos estão disponíveis para o mundo inteiro. É todo mundo que vai ver, tá? Então, esse texto é da Cristiane Aparecida Nunes. Esse é o texto 1. Texto 2, Jornal do Vilarejo. É online também, tá? Edição número 1, ano 1. Catanduva também, 11 de outubro de 2009. Fico por dentro de tudo o que acontece em nosso bairro. Sobre política, resumo de novela, segurança. Então, jornal lá de Catanduva. Moda, brigas de vizinhos, tecnologia, educação e fofocas, direito do rádio peão, enfim. Então, impactos também das fake news. Colaboradores da Vila da Paz estão preocupados com a fake news. Então, algum vizinho foi lá no jornal e falou, olha, eu posso dar uma entrevista, foi lá, conversou com o jornal e eles publicaram a matéria. Então, algum morador fala, misericórdia. Estamos vivendo uma época em que as fake news ganharam uma força extraordinária. Contar uma mentira no dia 1º de abril é até aceitável. Mas o que está acontecendo nos meios digitais está fugindo ao controle da população. Disse M. Braga, 18, morador da Vila da Paz. Algum morador, né, que pode ser Maurício, Marcelo, Marcos, né, enfim, 18 anos. Então ele fala, misericórdia. Conta uma mentirinha, se fosse 1º de abril, tudo bem. Agora ficar espalhando notícias falsas, está fugindo do controle. Outros jovens moradores, ouvidos na semana passada, então o jornal ouviu outros jovens, estão muito preocupados com os impactos ocasionados pela disseminação de notícias falsas. Então, pela propagação dessas notícias, é muito rápido, pode levar a pessoa ao suicídio, a pessoa pode ficar doente, pode vir a ter uma depressão, né, com aquela doença psicológica, enfim. Então, eles estão muito preocupados com as fake news, com os impactos, né, com aquilo que ele pode causar nas pessoas. Afirmou o Eli Rocha, 23 anos, né, um outro morador, lá da Vila da Paz. Estamos vivendo um momento absurdo, sem sabermos o que é de fato verdade ou mentira. A gente precisamos... o jornal colocou do jeito que ele falou. Será que está certo isso? Aqui a gente fala que faz parte da linguagem informal, que é a linguagem do dia a dia. A gente precisamos, aparece esse SIC. O que é esse SIC? Esse SIC significa que é dessa forma. Então, o jornal publicou da forma que a pessoa falou. Não foi o jornal que quis escrever assim, certo? Então, por isso que ele colocou esse SIC, tá? E o SIC significa dessa forma, dessa maneira que a pessoa falou. Então, a gente precisamos, não é assim que fala, seria o quê? Nós precisamos fazer alguma coisa contra essas mentiras, né? Opinou um outro morador, B. Gonçalves, de 17 anos. Segundo a Silva, por que aparece isso? Porque de repente a pessoa não quer se aparecer, a pessoa não quer se expor, então coloca o primeiro nome ou sobrenome, ou coloca tudo sigla, tá? Isso pode? Pode. Então, outro morador, aí fala, chegou a hora de parar com esse caô e de se esconder atrás de falsidades. Então, vamos parar com esse, né, com esse tumulto, com essa coisa feia, né, e parar de ficar se escondendo por trás dessas máscaras, desses atos falsos. A mensagem que esses jovens passam é de que a população em geral necessita ser conscientizada de que isso acontece, porque falta conferir a veracidade. Então, falta ver se os fatos realmente são verdadeiros.
Falta pesquisar e não se esquecer de checar se há erros gramaticais. Tá? Igual falar assim, povinho, gentinha, fulaninho. Se tiver isso, pode ter certeza que é fake news, porque é um jornal que vai publicar uma notícia, ele não vai ficar usando esses adjetivos pejorativos, esses termos que ficam xingando, diminuindo alguém, com certeza. Tá? Então vamos lá. Com base no texto 1. Então o texto 1, esse aqui, jovem brasileiro, tá? Vocês vão responder o que aconteceu, com quem, tá? Aqui seria o fato, o que aconteceu. Aconteceu o que? O jovem, o que ele quase fez lá. Com quem? Tá falando o nome dele, quando aconteceu, tá tudo aqui na notícia, tá prestar atenção, quando foi, tá? Tá tudo no primeiro parágrafo, prestar atenção. Quando foi, como, tá? E onde. Aí, jovem brasileiro, né, na realidade das fake news, impactos, são tidos do texto 1 e 2. Então, fala do que? O texto 1 e 2. Qual que é o tema, qual que é o assunto? E qual deles, se é o texto 1 ou 2, apresenta, assim, comentários mais genéricos, sem muito detalhes? Que não tem muito detalhes. O texto 1, tá? Que aqui é texto 1. Ou texto 2, que apresenta, assim, uma informação mais geralzinha, sem muitos detalhes. Qual deles? 1 ou 2? A linguagem utilizada pelos jornais segue o registro formal, que é o uso correto, né, da escrita, da língua. No texto impactos da fake news, que é o texto 2. Então, nesse texto aqui, entretanto, encontramos registro do uso da linguagem informal, do dia a dia. Então, vocês vão colocar aqui para mim dois trechos, duas passagens que está registrando no texto 2, o uso da linguagem informal, da linguagem do dia a dia, tá? Do jeito que a pessoa fala. Então, presta bem atenção aqui no L. Rocha e na A. Silva, de 15 anos. Tá? Eles vão falar aqui de uma maneira informal. Então, vocês vão copiar um pedacinho para mim, tá? A4. No trecho, misericórdia, estamos vivendo uma época em que as fake news ganharam uma força extraordinária. Contar uma mentira no dia 1º de abril é até aceitável, mas o que está acontecendo está fugindo ao controle da população. Então, essa fala aqui foi posta entre aspas, que é esse sinalzinho aqui. Para quê? Tá? O que essa aspas representa? A necessidade dos jovens se expressarem? Ou ela está representando a fala deles, a citação da fala? Qual das duas? Então, a gente coloca entre aspas porque não tem travessão, então quando ele coloca entre aspas é para, né, citar a fala de alguém. No texto 2, a linguagem informal do dia a dia, que é aquela que não tem regras, mais descontraída, que tem abreviação, isso é para você, eu tava, eu tô doente. Então, essa linguagem informal representa o quê? A fala de todos os jovens falam assim, são todos. Essa linguagem informal representa o uso errado da língua? Não é o uso errado, tá? São algumas abreviações. Não é errado falar pra você, eu tô, né? Eu tava. Não é errado, a gente só não tem que usar. A linguagem informal, ela representa as marcas da oralidade, do jeito que a pessoa fala. Ou ela representa muitos erros que devem ser evitados. Tá? Então, não seria muitos erros, não. Então, é do jeito que a pessoa fala. Em quais outros meios, suportes, né, as notícias que você leu podem ser veiculadas? Então, pode ser veiculadas em jornais, blog, onde? Onde mais elas podem ser, né, mostradas, onde elas podem ser publicadas. No texto 2 aparece esse SIC, que eu falei agora há pouco. Tá? O que ele significa e a que ele se refere? Qual das duas vocês acham que está certo esse termo SIC que eu expliquei anteriormente? Tá? A8. Analise as notícias e preencha o quadro. Então, vocês vão analisar a notícia 1 de novo lá e notícia 2. Que fato é relatado? O que foi relatado na notícia 1? Escreve aqui. O que foi relatado lá no texto 2? Escreve aqui também. Tá? Então, o texto 2 é esse aqui do jornal, dos moradores, e o texto 1
tá? É isso aqui que fala do jovem também. Então, o que foi relatado? Qual é o assunto do 1 e do 2? O assunto do 1 e do 2 é relevante? É importante? Eu coloquei aqui, ó, tá? O que significa relevante e o que significa público-alvo. Relevante quer dizer importante. Os fatos que foram publicados no texto 1 e no 2 são importantes? Sim. Por que eles são importantes? Qual é o público-alvo? Quem que é o público-alvo? Para quem que essa notícia ela vai ser interessada para quem? Para todas as pessoas que leem a rede social? Só para os jovens? Só para os adultos? Para as crianças? Para quem? Tá? Atividade 2, relação entre os textos. Vocês vão prestar atenção no texto 1 e no 2. Então, qual é a ligação entre eles? Entre os dois textos, tá? Então, qual a alternativa que está certa? A ou a B? Eles têm ligação, não tem nenhuma relação? O que vocês acham? A e a 2, vocês vão analisar, né, esse computadorzinho aqui, o note, né, notebook. Só analisa essa 2, não precisa responder nada. Aí essa foto também pode ilustrar o texto 2, sim ou não, e por quê? Então, qual das duas está certa? Então, analise certinho. A4. E a imagem abaixo, ela está coerente? Quer dizer, ela tem uma relação com o texto 2? Sim ou não? Tá? Tem duas que são corretas. É um teclado, né, de computador, então, em relação ao texto 2, ela está coerente? Ela tem uma relação, ela está certa em relação ao texto 2? Então, tem duas alternativas que estão certas, vão marcar. Ah, eu acho que é a e a B, então marca A e B. Ah, eu acho que é a e a C, então marca A e a C. Aí tem agora um conto, né, que fala da mentira e as penas. E fala que o certo homem, por inveja, disparou mentiras a respeito de um vizinho, que era uma pessoa muito boa e respeitada na aldeia em que eles viviam. O homem caluniado, né, o homem que foi xingado, aí que alguém inventou mentira sobre ele virou motivo de zombaria. Né? As pessoas ofendiam, ficavam dando risada, como se fosse o bullying que o outro estivesse praticando com ele. Aí ele começou a andar pela cidade de cabeça baixa, não conversava com mais ninguém, não saía mais de casa. Aí depois o vizinho viu que o que ele fez foi errado, né? Aí ele ficou muito arrependido e de consciência do mal que ele havia feito. Aí ele foi conversar, pedir um conselho para uma pessoa um velho muito respeitado na cidade, né? Pela sabedoria que esse velho tinha e pelos conselhos que ele dava às pessoas. Então ele queria reparar o mal que ele havia causado naquele homem que ele inventou, né? A mentira, a calúnia. Aí o velhinho disse que havia um jeito, que ele teria que pegar todas as penas de uma galinha morta, subir no telhado da casa dele e espalhar as penas ao vento. E depois de ter feito isso, deveria voltar. O homem saiu mais do que depressa e seguiu toda a recomendação do ancião, né, da pessoa sábia aqui, da pessoa velha que ele foi pedir conselho, e retornou. O sábio então lhe disse: agora você recolha todas as penas. Então, primeiro ele espalhou as penas, tá? Aí ele voltou para o sábio e o sábio disse: agora você vai recolher todas essas penas que você espalhou e vai guardar num saco. Aí ele fala: mas isso é impossível, não tenho mais como pegar as penas, o vento já as levou para longe. Tá vendo? Pra faz parte aqui da linguagem informal. O velho, cheio de dó, de compaixão, disse: você está certo. E assim como não tem como pegar as penas, não há como retirar todo o mal que causou ao seu vizinho pelas mentiras inventadas. Então ele fez com que, né, um exemplo bem concreto dele espalhar as penas, e depois ele tinha que pegar. Ele falou: não tem como eu pegar essas penas, porque o vento levou. Ele falou assim: então, a mesma coisa é quando a gente espalha uma mentira, que essa mentira ela vai espalhar pelos cantos do mundo e não tem como você resolver depois. Tá? Então, a 6 está perguntando: qual é a relação do conto, a mentira e as penas, com as notícias acima aí? Qual que está certo, a ou a B? Qual é a relação? E depois, que lição de moral, ou seja, que mensagem que vocês tiraram do conto? Qual foi a mensagem? Tá? E por quê? Espero que ajude, tá? Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá bom? Um abraço.